E esse papo de que Abel Ferreira pode deixar o Palmeiras para dirigir o Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicole explica em detalhes toda a história e fala também a respeito do Corinthians, que está vendendo um fenômeno para o Red Bull Bragantino. Bruno Mezenga a caminho do Santos. Jamerson ainda pode pintar no São Paulo? Dirigente do Tricolor me abriu o jogo sobre esse tema. Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tem um número, ou alguns números ligados a Messi que são impressionantes. Proposta vinda do Al Hilal, que faria dele, de longe, o jogador mais bem pago de todos os tempos no futebol mundial. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Deixa só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde o longínquo ano de 2000. O que você fazia em 2000? Foi quando eu comecei, com passagens por Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, ESPN, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Queria destacar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa que é patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Estou colocando na tela os 7 jogos de Libertadores e Sul-Americana que acontecem nessa terça-feira. Vou dar os meus palpites e queria as suas sugestões. Independente Medellín Inter para mim empata. Strongest River Plate da River. Alianza Lima e Atlético Paranaense empate. Argentino Júnior e Del Valle empate. Blooming e Santos mais um empate. Goiás e Santa Fé de novo empate. E para fechar, Metropolitanos e Nacional não é brincadeira, também vou no empate. E você, como é que vai palpitar para os jogos dessa noite? Para participar da Betano é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o nosso conteúdo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco, que quer enfrentar o Palmeiras em jogo marcado para o dia 23 de abril, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Expectativa de enorme público e o Vasco já fez o pedido para o consórcio que administra o Maraca. Vale a lembrança da treta recente entre o Vasco e a galera que cuida do Maracanã. Aguardemos para ver se esse pedido será aceito. Quero contar também que o Grêmio contratou nas últimas horas André Henrique. Esse centroavante é formado no Capivariano, um time do interior de São Paulo, e disputou o Campeonato Catarinense pelo Hercílio Luz. Tem 19 gols em 58 partidas, centroavante alto, que chega para tentar ser uma sombra para Luizito Soares. Quero falar também sobre o Internacional, que fechou com o zagueiro Eduardo, só 17 anos de idade, estava no Palmeiras desde o ano passado. O Eduardo surge no Desportivo Brasil, deixando excelente impressão. No Palmeiras não consegue se firmar e é novo reforço colorado. Ele rescindiu com o Verdão antes de fechar com o Inter. Bora te explicar sobre Jamerson. Notícia de quase todos os portais nessa terça-feira dá conta de que o lateral esquerdo, que não foi para o Curitiba, está negociando com o São Paulo. Levei essa pergunta para um dirigente do Tricolor da minha confiança e perguntei: ainda existe alguma possibilidade de o Tricolor fechar com Jamerson? A resposta foi nenhuma. O nome já está descartado internamente. São Paulo chegou ao seu limite nas tratativas com o Guarani e a última oferta do São Paulo foi considerada ruim pelo Bugre, que preferiu se acertar com o Curitiba. Vale a lembrança de que nessa segunda-feira, quando o Jamerson viajaria para a capital paranaense, ele acabou não indo porque o Regis, que estaria envolvido nas tratativas, o Regis, que é o meia do Curitiba, iria para o Guarani. O Regis decidiu não se mudar para o Bugre e isso acabou melando, pelo menos temporariamente, a negociação. Conversei antes de gravar o vídeo com um dirigente do Guarani e essa pessoa afirmou que a tendência é que o Jamerson fique no próprio Bugre, já voltou a treinar normalmente. Então, se você é São Paulino e estava animado com a possibilidade de o Jamerson ser contratado, uma fonte importante no São Paulo está assegurando que não há negociação. Bora falar agora sobre Lionel Messi. A notícia é maluca. Fabrizio Romano, jornalista italiano, o grande especialista em mercado quando o assunto é Europa, trouxe a notícia de que o Al Hilal, da Arábia Saudita, quer tirar Lionel Messi do PSG. O contrato do argentino com o time francês se encerra em 30 de junho. E a gente estava na dúvida se ele continuaria no PSG ou voltaria para o Barcelona, até que o Al Hilal aparece com a seguinte proposta: 400 milhões de euros de salário por uma temporada. Isso equivale a 2 bilhões e 200 milhões de reais. Vamos tentar trazer para a nossa realidade? Se o Messi aceitar essa oferta do Al Hilal, ele vai passar a ter direito a um salário de 184 milhões de reais. Só vale a lembrança de que o Cristiano Ronaldo se mudou para a Arábia Saudita para o rival Al Nassr para ganhar 92 milhões de reais. Falei dos 184 milhões por mês à disposição do Messi, certo? Ele ganharia por dia
6 milhões e 100 mil reais. Por hora, 255 mil reais. E cada minuto do Messi no Al Hilal lhe asseguraria 4.250 reais. Mas o mais maluco vem agora, apesar dessas cifras astronômicas, o argentino tem dado sinais de que prefere continuar em território europeu. Bora falar agora sobre Abel Ferreira no Chelsea, informação que deu uma balançada no torcedor do Palmeiras nessa terça-feira. Vale a lembrança de que o Chelsea demitiu recentemente o Graham Potter e está no mercado em busca de um substituto. Informação do UOL dá conta de que o Abel Ferreira é uma das possibilidades analisadas pelo Chelsea. É verdade que ele corre por fora. O favorito hoje é o Julian Nagelsmann, que era técnico do Bayern de Munique até outro dia, conseguiu eliminar o PSG, mas acabou sendo demitido em meio à temporada por conta do mau relacionamento dele com os atletas. E é isso que estaria pesando contra o Nagelsmann para que ele fosse contratado pelo Chelsea. Surgem ainda à frente do Abel, de acordo com a apuração do UOL, Maurício Pochettino, Rubem Amorim e Luiz Henrique. O Abel teria passado a figurar no radar do Chelsea depois do Mundial de 2021. E você? Teme que o Chelsea leve o Abel Ferreira do Palmeiras diante desses nomes especulados? Eu acho que a chance é bem pequena, para não dizer mínima. Por falar em Palmeiras, só trazer mais informações. Verdão embarcou para a Bolívia, onde enfrenta o Bolívar na quarta-feira, estreia na Libertadores da América, só com apenas 2 jogadores que fizeram parte do time titular no domingo contra o Água Santa. O Gabriel Menino, volante, e o Breno Lopes, que foi titular no domingo, mas não é um titular absoluto. Todos os outros titulares ficaram em São Paulo, nem viajaram. O Palmeiras ainda vai ter 2 reforços importantes para essa partida de estreia. O Arthur e o Richard Rios, recém-contratados, que não podem jogar o Paulistão, estarão em campo diante do Bolívar. Dos 23 relacionados pelo Abel, 15 são jogadores da base. E um possível Palmeiras teria Marcelo Lomba, Mike Luan, Naves e Vanderlan, Jailson, Menino e Richard Rios, Arthur, Flaco Lopes e Giovani. Você gosta? Use o espaço para comentário para dar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama devendo dinheiro a Thales Magno. Logo o Thales, que assegurou tanta grana ao Vasco. Informação é do jornalista Lucas Pedrosa e é importante só para vocês refletirem. O Thales é vendido para o New York City em 2021, negócio de 42 milhões de reais, o Vasco teve direito a 75% dessa grana. Em 2022... Thales alcançou uma série de metas estabelecidas em contrato e garantiu ao Vasco mais 10 milhões de reais o pagamento feito pelo New York City ao Vasco. Mas, apesar de toda essa bolada, o Cruz Maltino segue devendo cerca de 800 mil reais ao Thales Magno, que já fez diversas tentativas de cobrar esse dinheiro e até hoje não foi ressarcido. A continuar desse jeito, a tendência é que o Thales leve o caso à justiça. Ele não gostaria, por ser muito identificado ao clube, grato às pessoas e pelas oportunidades, mas tá começando a ficar chata essa história. Antes da gravação do vídeo, até tentei contato com uma pessoa da 777 para ver o que o Vasco tinha a dizer, e a resposta foi de que nem Vasco nem 777 iriam se pronunciar sobre o caso. Bora falar sobre o Botafogo, que parecia ir para um mercado bem leve, de poucas contratações, mas no finalzinho, com alguns reforços, já foram investidos 28 milhões e 600 mil reais. Desses 28 milhões e 600 mil, 25 vieram com os 3 últimos reforços. O Botafogo fechou recentemente com Diego Hernandes, meia atacante que vem do Uruguai, ele vem do Montevideo Wanderers, 12 milhões e 600 mil. O Segovia, paraguaio, camisa 10 da seleção sub-20 do país dele, 7 milhões e meio de reais. E o Júnior Santos, centroavante que estava jogando no Fortaleza, ele é centroavante barra atacante de lado de campo, mais 4 milhões e 900 mil. Na primeira rodada de contratações, logo no começo do ano, o Botafogo havia investido 2 milhões e meio de reais no Vitor Cuesta e 1 milhão de reais no Di Plácido. O Marlon Freitas e o Carlos Alberto haviam sido contratados sem qualquer custo. Bora falar agora sobre Bruno Mezenga a caminho do Santos. Contei no meu blog, durante a tarde, que o negócio está fechado. Já um acordo verbal, está naquela parte do acerto burocrático, da envio de minutas de contrato, enfim. Só para quem não ligou o nome à pessoa, o Bruno Mezenga é o artilheiro do Água Santa no Campeonato Paulista, 34 anos de idade, 7 gols marcados em 13 partidas. Ele fez os 2 gols da vitória do Água Santa contra o Palmeiras no último domingo, primeira partida final do Paulistão. O Mezenga tem contrato prorrogado com o Água Santa até o fim do Paulista de 2024, mas não vai ficar nesse segundo semestre, até porque o Água Santa não tem competições para disputar. Eu havia contado para vocês que o Curitiba, o Coxa, havia feito uma proposta de 100 mil reais por mês de salário.
Mas na noite dessa segunda-feira, ou seja, algumas horas atrás, o Santos entrou na parada, fez uma oferta maior, Bruno Mezenga gostou da possibilidade de se mudar para Vila Belmiro e o negócio está praticamente sacramentado, o anúncio vai acontecer nas próximas horas. Ele não vai ter custo pelo empréstimo, o Santos paga apenas os salários e fica com o jogador após a final do Paulistão até o fim da temporada. Mezenga, na teoria, volta em 2024 para a disputa do Campeonato Paulista pelo Água Santa, centroavante, já mais veterano, mais rodado, mas que vive uma fase bastante interessante. E você gosta? Só para completar sobre o Peixe, o Santos ainda tem interesse em Luan Dias, é o camisa 10 do Água Santa, como eu contei com exclusividade na manhã dessa terça-feira, e também tenta a contratação de Gabriel Inocêncio, lateral direito, que tem atuado mais como lateral esquerdo. Ele já tinha uma conversa avançada com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos está tentando atrapalhar ou entrar nessa negociação e tirar o Botafogo da jogada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Outra informação exclusiva. O Timão está vendendo o Gustavo Henrique, zagueiro de apenas 17 anos de idade, para o Red Bull Bragantino. Aí você deve estar se perguntando, nunca ouvi falar quem é esse jogador, Nicola? O Gustavo Henrique é hoje tratado como um enorme fenômeno dentro do Parque São Jorge. Só para você entender, Robert, Renan e Pedrinho sempre foram, ou pelo menos nos últimos anos, eram as bolas da vez. Pedrinho, meio atacante, que chegou ao time profissional mais recentemente, e o Robert Renan, que já foi vendido para o Zenit, inclusive convocado para a seleção brasileira principal. Na sequência desses dois meninos, o Gustavo Henrique era o mais badalado de todos. Hoje ele tem só 17 anos de idade, já tem 2 metros de altura, atua como zagueiro, mas tem tanta qualidade com a bola nos pés e agilidade que mesmo com 2 metros de altura e sendo zagueiro, ele é constantemente improvisado como lateral esquerdo. Jogador que tem enorme potencial para se tornar reforço de clubes gigantes do futebol europeu. Ele é monitorado de perto por alguns dos principais times do velho continente. Apesar de tudo isso, só 17 anos e já atuando como titular no Sub-20, o Corinthians acabou por aceitar uma oferta de venda para o Red Bull Bragantino e está negociando 50% dos direitos econômicos. Difícil entender qual é a estratégia do Corinthians. Vendendo alguém muito talentoso, com enorme potencial, por um valor bem menor do que aquele de aguardar esse atleta chegar ao time principal, dar a ele minutos para que ele possa ser negociado por cifras realmente relevantes com clubes da Europa. Golaço do Red Bull Bragantino, puxão de orelha para os dirigentes do Corinthians que foram muito mal nessa. Só para arrematar sobre o Timão, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, conversou com a Transamérica nessa terça-feira e assegurou que com o fechamento da janela de inscrições na Libertadores, o Timão não contrata mais ninguém nessa janela de contratações, que se encerra no dia 20 de abril. É que a janela para Libertadores já está encerrada e a CBF estendeu a possibilidade de contratações para clubes brasileiros. Eles poderiam ser inscritos, os novos reforços, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. O Duílio entende que não é algo interessante, então Luan Dias, que no domingo foi alvo de uma ligação do próprio Duílio para o presidente do Água Santa, Luan Dias está descartado pelo Corinthians, pelo menos de acordo com o presidente Duílio Monteiro Alves. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra a partir das 10 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!